Olá, meu amado irmão e irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã de domingo, dia que o Senhor fez. Hoje é o dia que o Senhor fez. E por isso nos alegramos e nos regozijamos nele, porque até aqui Deus tem cuidado de nós. Certamente esse momento que vivemos na nossa história recente, momento inédito, sem precedentes pelo menos nos últimos 100 anos, é algo que traz uma série de complicações e de sentimentos ao nosso coração. Talvez nessa manhã você esteja assistindo essa escola dominical, mas com o coração cheio de sentimentos assim, incontroláveis, talvez tristeza, incerteza, ansiedade, são coisas que vêm ao nosso encontro, principalmente quando nós nos encontramos em situações como essas. Mas eu gostaria de ler um texto que se encontra na Palavra de Deus, tendo em vista que a nossa escola é uma escola bíblica, para que nós pudéssemos nos animar no Senhor nessa manhã. E esse texto é um texto muito conhecido, pelo menos parte dele, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 14 até o 17. João 3, do 14 em diante, diz assim: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando nós nos deparamos com esse texto, mesmo diante do turbilhão de emoções e de sentimentos que nós podemos sim estar vivendo e manifestando neste momento, nós que cremos em Jesus somos levados ao cativeiro da palavra de Deus. Somos cativos à palavra de Deus, que nos assegura de que Deus amou o mundo e deu o seu Filho único para que aquele que nele crê não sofresse, mas nele tivesse a garantia da vida eterna. É óbvio que essa promessa que certamente Deus cumpre na totalidade da sua palavra, sendo Deus um Deus que cumpre tudo aquilo que diz, não nos exime das temporalidades, ou seja, dos problemas que enfrentamos enquanto seres humanos vivendo nessa terra. Mas mesmo estando sujeitos, como todos os seres humanos, a todas as problemáticas e todas as nuances da vivência humana, como todos os outros seres humanos, nós que cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, podemos mesmo em meio a tudo isso estarmos seguros nessa promessa de que Ele nos amou e entregou o seu Filho para que nele nós não sofrêssemos mais, mas tivéssemos a vida eterna. Essa é uma promessa que se cumpre, embora nós possamos passar por todas as problemáticas, por todas as situações humanas, ela se cumpre porque Deus nos preparou em Cristo Jesus uma nova realidade, que é supraterrena, que é suprarracional, que é algo que só pode ser entendido pela fé. E por isso o meu convite para a sua vida nessa manhã, meu querido irmão e irmã, é que você se alegre no Senhor. Para que você esteja de olho na promessa da palavra, nessa e em tantas outras, em que Deus nos assegura estar cuidando de todas as coisas, de mim e de você, para que nós nos animemos, para que nós não deixemos a circunstância ao nosso redor nos puxar para baixo. O texto que diz que Pedro caminhava sobre as águas em direção a Cristo, diz que ele caminhava muito bem quando seus olhos estavam fitos em Jesus. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as ondas, para o mar tempestuoso ao seu redor, ou seja, as circunstâncias, ele começou a afundar. Quando nós tiramos os nossos olhos, o nosso foco, a nossa atenção de Jesus e olhamos para os noticiários, para as incertezas científicas, para tudo aquilo que nos cerca,
fatalmente nós corremos um risco iminente de naufragarmos. Mas se os nossos olhos estiverem fitos em Jesus, nada, absolutamente nada, poderá nos tirar a certeza do coração de que mesmo que o nosso corpo desfaleça, mesmo que a situação fuja de total controle, Deus continua cuidando de tudo e principalmente de mim e de você. Eu queria orar, pedindo a Deus que nos abençoe nessa manhã, para que nós possamos desfrutar deste momento com muita alegria para a glória dele. Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã preciosa. Embora nós estejamos vivendo um tempo de humanas incertezas, nós temos absoluta convicção de que a certeza mais importante que temos é aquela que está guardada na promessa do Senhor, de que somos teus e de que nada pode nos arrebatar dessa condição. Abençoa-nos, alegra-nos o coração nessa manhã, ó Pai, para que mesmo em meio às situações, às intempéries, às problemáticas, nós não duvidemos jamais do cuidado do Senhor para com a nossa vida. E te louvamos, porque essa é uma condição que nos é assegurada pelo amor que o Senhor entregou na cruz do Calvário em nosso lugar, pelo sacrifício do Cristo, que conquistou a vida eterna por nós. Te louvamos, ó Pai, e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão e irmã. Nós podemos nos alegrar, mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando tudo aponta para o outro lado, nós podemos ter absoluta certeza de que Deus está cuidando de nós. E Jesus nos diz em um texto que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, este é aquele que o ama. Vamos cantar essa canção em louvor ao nosso Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, esse é o que me ama, esse é o que me ama. Aleluia! Como é bom saber que aquele que ama Jesus é amado por Deus e que, sendo assim, se torna destinatário da totalidade das promessas do Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, pela sua palavra e pela promessa de que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Vamos partir para o nosso estudo bíblico e nessa manhã, dando sequência à temática que nós já abordamos na semana passada, e é uma temática que dá pano para a manga, como se diz no popular, tendo em vista a amplitude que o tema alcança, nós vamos continuar falando a respeito do pecado e, como falamos na semana passada, das consequências, né, e das nuances desses pecados. Nós, na semana passada, aqueles que acompanharam a nossa escola dominical, nós vimos que o pecado ele é algo absolutamente destrutivo e que fatalmente traz consequências sobre a vida daquele que o pratica, né? E vemos também que ele afeta a igreja ou o povo de Deus fatalmente, inevitavelmente. Quando um membro peca, todos os outros são acometidos do desfavor de Deus, porque é justamente a ideia do corpo de Cristo ou de unidade. Não dá para machucar a mão sem que o corpo todo sinta a dor. É assim que acontece. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito de algumas manifestações de pecado que podem acometer a nossa vida e que podem nos destruir, né? É uma série, a nossa intenção é que nós possamos conversar algumas semanas, como uma série mesmo de estudos, para discutir alguns dos mais insidiosos pecados, aqueles que estão constantemente assediando a nossa vida e que ameaçam a nossa alma, a nossa integridade diante de Deus, né? Hoje a nossa intenção é falar mais de forma pormenorizada sobre pecados específicos que se caracterizam por ações e por reações que demonstram um coração pervertido diante de Deus. Algo que muitos personagens bíblicos, diga-se de passagem, tiveram que lutar. Por muitas vezes nós olhamos as páginas da Bíblia e achamos que estamos diante de um conto de super-heróis. Mas nós vemos que, na realidade, aqueles grandes homens de Deus, aqueles personagens magníficos, foram também pecadores como nós, mas que pela graça de Deus conseguiram vencer as agruras do pecado. E nós também, como seres humanos, que somos iguais a eles, né, estamos sujeitos a enfrentar os mesmos pecados e temos que entender como essas situações funcionam para poder lançar mão da graça de Deus e vencer esses mesmos desafios. Uma das grandes bênçãos que temos, meus irmãos, é de que nós, diferentemente dos irmãos do passado, dos próprios personagens bíblicos, temos um manual completo, que é a própria Bíblia, para que nós possamos não pecar diante de Deus, como diz o rei Davi. Guardando essa palavra no coração, ou seja, meditando nela e tendo-a como regra de fé e de prática, nós temos um receituário completo para que nós não pequemos diante de Deus. E mais, nós temos a presença constante do Espírito Santo, que é aquilo que nos dá a condição de entender o pecado, a justiça e o juízo. Ou seja, nós temos total condição de nos afastarmos de uma vida deliberadamente pecaminosa, né?
E a primeira questão que eu quero analisar com os irmãos tem a ver com a questão da falsa culpa. E o texto que eu gostaria de meditar a princípio, e nós vamos navegar por uma série de textos bíblicos, está lá em Apocalipse capítulo 12, no versículo 10, que diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Esse personagem que foi expulso, chamado de acusador, é factualmente conhecido como Satanás. Este é um papel histórico de Satanás, como nós podemos perceber, por exemplo, na história de Jó. Jó, no capítulo 1, diz, nós conhecemos bem o texto, existia na terra de Ur um homem íntegro e reto que se desviava do mal, o nome dele era Jó, e no dia que os filhos dos homens estavam diante de Deus, Satanás foi para acusar a Jó. Senhor, está vendo que ele te obedece, mas ele só te obedece porque você dá tudo para ele. Se você tirar o que ele tem, ele vai blasfemar. Então nós vemos Satanás colocando-se numa situação de acusador. Mas além dessa ação do diabo, nós temos que notar que as nossas próprias consciências funcionam como mecanismos de ataque e de defesa. Nós também temos culpa, nós também temos parte dessa história. E todos nós também já experimentamos uma condenação interna quando praticamos coisas erradas, não é verdade? Romanos capítulo 2, versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Só que, queridos, existem vezes em que, mesmo não tendo feito nada de errado, ainda assim somos compelidos a sentir uma grande culpa, e nisso nós precisamos reconhecer a ação do inimigo, cujo único propósito é nos destruir. Nesses casos nós somos acusados de falsos ou de supostos pecados. Só que é importante que nós destaquemos aqui que os pecados que Satanás usa para nos acusar nunca vão incluir nada relacionado ao nosso fracasso em cumprir as nossas obrigações, aos nossos compromissos de fé. O diabo ele nunca vai usar ou nos acusar de estarmos errados por não irmos a uma reunião com outros irmãos da igreja, por exemplo. Esse é o sonho que nós estamos tendo, tendo em vista que a pandemia tem nos privado dessa realidade. Mas o diabo, mesmo se pudéssemos estarmos juntos agora, ele nunca nos acusaria de não ir a uma reunião por motivos fúteis. Porque se ele agisse assim, ele estaria nos impelindo à direção oposta àquela que ele mesmo deseja, que é que realmente nós não estejamos ali, Essa não é uma estratégia que ele usa. Quando nós tomamos a decisão de não participar de uma determinada reunião, como o estudo de caso aqui, nós não estamos apenas violando o mandamento direto de Deus, que nós já vamos ver no texto, como também estamos dizendo para Deus que nós não confiamos nas suas promessas de que Ele poderá usar aquela reunião para nos abençoar, nos edificar, nos consolar, nos fortalecer e etc. Às vezes a gente não pensa nisso. E eu falo muito isso nesse período que nós estamos há 3 meses já sem poder nos encontrar, de que as pessoas elas estão sentindo na pele a diferença, a falta que faz estarmos juntos. No passado, quando não tínhamos limitações e o templo estava aberto, muitos deixavam de estar juntos e de comungar simplesmente por estar com uma unha encravada, porque choveu e uma série de coisas extremamente pequenas, e que agora eu creio em Deus que não serão mais empecilhos para que nós nos reunamos. Mas sabe por que é pecado, meus irmãos? Hebreus 10, versículo 25, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, onde o escritor de Hebreus diz assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo,
o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Animemos uns aos outros, não deixem, tendo a oportunidade, aí aspas minhas, né? Tendo a oportunidade de estar reunido, não deixem de reunir, como alguns já estavam, na época do escrito de Hebreus, desdenhando da comunhão, né? E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para Deus que aquilo tanto faz, tanto fez, que o Salmo 133 é uma bobagem, porque o Salmo 133 diz que Deus abençoa a comunhão. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo da cabeça que desce sobre a cabeça e a barba de Arão, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O diabo não nos acusa desse pecado. As acusações satânicas nunca estão relacionadas às nossas desobediências a Deus ou com ações que caracterizam nossa incredulidade. É isso que ele quer fazer mesmo, né? Os elementos que o nosso inimigo usa para nos acusar estão relacionados a alguns aspectos específicos dos pecados, tais como estupidez, desonra, vergonha, fraqueza, etc. A raiz de todo pecado está na falta de confiança que nós temos em relação a Deus. Perceba isso, meu querido irmão. Desde o início, né, nós temos o caso de Eva, de Adão e Eva, né? Satanás se aproveitou do descrédito que nasceu do coração de Eva, né, para se aproveitar ali, para tomar lugar, né? Ele se aproveita disso para atacar os nossos egos, fazendo com que nós não usemos da diligência e da sabedoria necessária para lidar com as questões que estão diante de nós. A intenção eterna, perene do nosso inimigo é destruir a nossa fé. Qual foi o argumento da serpente para Eva? Mas é certo que você não vai morrer. E a dúvida, a não credulidade, a não crença naquilo que Deus havia dito, fez com que Eva e, consecutivamente, Adão caíssem no pecado. E o que o inimigo mais tenta fazer hoje, queridos, é que nós confiemos em nós mesmos. Essa é a máxima dos nossos dias. Confie em você. Você pode, você é forte, você é capaz, você é isso, aquilo, é que você, e Deus nada. Queridos, essa é uma estratégia que tem sido usada com muita frequência, de que nós não confiamos em Deus, mas que nós confiamos em nós mesmos. E esse é um problema grave. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Nós não somos dignos de confiança. Nós não estamos aptos a discernir de nós mesmos quais são as situações melhores para nós. Por quê? Porque a nossa queda no Éden corrompeu absolutamente todo o nosso senso de bondade. E tudo isso se complica, meus irmãos, ainda mais por causa do nosso orgulho. O nosso orgulho nos faz odiar a ideia de que a verdadeira razão dos nossos pecados, e todos eles, sem exceção, é que nós não reconhecemos o quanto nós precisamos e dependemos de Deus. Quanto nós dependemos da sua graça, o quanto nós dependemos da sua misericórdia, como verdadeiro doador da vida, como aquele que sustenta a nossa existência. Diante de Deus, todos nós somos apenas como pedintes, como mendigos, com os braços esticados para que nós recebamos de Deus tudo aquilo que nós precisamos. E essa é a real situação na qual todos nós nos encontramos. O mundo diz o contrário. A filosofia do mundo é: você é especial, você pode, você é capaz. Mas a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Creio que o apóstolo João conseguiu capturar muito bem essa realidade ao dizer lá em João 1,16: porque todos nós temos recebido de sua plenitude graça sobre graça. João, ele entende que tudo aquilo que o povo de Deus desfrutava era recebido da plenitude de Deus e graça sobre graça. Queridos, nós nem sempre
somos capazes de fazer leituras precisas acerca das nossas atitudes, por causa da profunda distorção que o pecado tem causado em nossas consciências. Somos capazes, inclusive, das mais absurdas coisas, como bem apontou o profeta Isaías no capítulo 5, no versículo 20, e ele diz assim: ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Essa é a tradução da linguagem de hoje. Não é esse o signo dos nossos dias? As pessoas hoje elas estão preocupadas muito mais com a acusação, do que com o pecado em si. As pessoas hoje, a geração em que nós estamos inseridos, elas estão muito mais preocupadas com as palavras ou os tratamentos e etc., com as periferias, do que com os fatos em si. A verdade ela se torna algo periférico, algo escalonado em terceira, quarta, quinta necessidade. E por muitas vezes as pessoas elas tendem a se escandalizar muito mais como é dito do que com aquilo que é dito. É um signo das nossas gerações. Jeremias, por sua vez, também foi outro profeta que compreendeu bem a nossa corrupção, falando do estado do coração ímpio. Jeremias capítulo 17, no versículo 9, diz assim: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Também, nova tradução da linguagem de hoje, o texto de Jeremias 17, 9. Quem pode entender o coração humano? Nada tão atual como o texto bíblico, que é a palavra de Deus. Nós estamos muito enganados quando achamos que podemos dirigir os nossos próprios passos. É esse o signo do mundo, essa é a máxima da autonomia ou da pseudo-autonomia humana. Mas Jeremias capítulo 10, versículo 23 diz assim: ó Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro, ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Também, texto de Jeremias capítulo 10, versículo 23, na nova tradução da linguagem de hoje. Você pode me afirmar se daqui a 5 minutos você vai estar vivo? É certo que não. Nenhum de nós tem essa condição. Mas já olhando para os Salmos, por sua vez, o salmista nos orienta do que é preciso acerca de como devemos orar todos os dias. Se desejamos viver vidas que tragam glória para Deus, é assim que nós precisamos proceder. Salmo 139, versículos 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se nós orarmos assim, conforme nos orienta o inspirado escritor, Deus irá nos mostrar como enfrentar nossa atitude básica de orgulho e com isso sermos capazes de repousar nas promessas de Deus em perfeita tranquilidade, em vez de ficar nos debatendo inutilmente. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos dos corações delas. Apenas deste modo, queridos, seremos capazes de sentir a verdadeira culpa e a tristeza decorrente dela, e uma vez que a nossa incredulidade, que desonra o santo e glorioso nome de Deus, está diante do Senhor todos os dias. É como Paulo afirma, essa tristeza não irá produzir em nós nem desânimo, nem morte. Bem talvez produza morte do nosso ego. Como é sempre o caso em que aceitamos a sugestão de Satanás e carregamos uma falsa culpa cujo objetivo único é nos destruir.
Quem dá ouvidos à voz do inimigo está fadado à destruição. A estratégia dele é simples. Ele deseja nos levar a pensar que somos completamente inúteis e com isso nos levar a desistir de continuar perseverando por meio da falsa ideia de que não vale a pena. Muitas pessoas enfrentam esse sentimento. Não tem jeito, não vale a pena continuar lutando. Mas como Paulo diz, queridos, a verdadeira dor pelo pecado, que se origina pela obra do convencimento do Espírito Santo em nossas vidas, traz consigo a promessa de perdão, ou seja, ela não nos deixa ficar prostradas. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Nosso inimigo deseja que nós nos tornemos tristes à semelhança da tristeza que há no mundo. A consolação do povo de Deus está espalhada por todas as páginas da Escritura Sagrada. Onde quer que nós olhemos para a Bíblia, nós encontramos passagens graciosas de Deus, como essa de Êxodo 34, 6 e 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Queridos, Deus é muito paciente, só que nós não podemos esperar que Ele não nos irá disciplinar caso persistamos na incredulidade. Semana passada nós estávamos falando do caso de Acã, que não levou a sério as advertências progressivas de Deus para ele. E embora eu tenha, como disse na semana passada, convicção de que diante da confissão que Acã fez diante de Josué, ele tenha sido perdoado de fato por Deus, Deus não o eximiu das consequências. Ele teve que cumprir aquilo que satisfizesse a ira de Deus. Há um outro texto, Salmo 103, do 8 até o 18, um texto mais extenso que diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. O que nós devemos fazer tão logo tomamos consciência de que cometemos pecado? Sabe o que é, meus irmãos? Existe apenas um caminho: reconhecer que pecamos, nos arrepender e confessar o nosso pecado a Deus, abandonando-o para sempre por completo. Provérbios 28, 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 João capítulo 1, versículo 7 a 9: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós mesmos nos enganamos,
e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é fiel. Deus é fiel e jamais deixará de perdoar por completo um pecado confessado. Davi pecou de forma odiosa, hedionda, no caso de Urias e Batseba. Davi premeditou, planejou a morte de um homem. Davi tomou para si uma mulher comprometida. Davi gerou um filho nessa mulher. Davi gerou a morte desse homem para tentar encobrir o seu pecado. Pense nisso nos termos da legislação vigente em qualquer país. Em alguns lugares, Davi seria condenado à morte, à pena capital. Ou em outros, à prisão perpétua. E no Brasil, em até 30 anos de cadeia, segundo nós sabemos que é a pena máxima. Era um crime odioso, com requintes de crueldade. Só que ele confessou diante do alerta do profeta. E ele se arrependeu. E ele confessou. E ele foi perdoado por Deus. Não foram retiradas as consequências, mas o perdão de Deus pairou sobre a vida dele. O perdão de Deus não está baseado em qualquer mérito que porventura possa existir em nossa vida, meus irmãos. Não é porque nós merecemos, mas é porque nós absolutamente precisamos dele. O perdão de Deus está baseado na obra expiatória do Senhor Jesus, que tinha como seu objetivo principal defender a glória de Deus, ofendida por toda a eternidade, por causa do meu e do seu pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz: quando Cristo veio e entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo o sangue de bodes e de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Aleluia! Acima está um poderoso arsenal que podemos e devemos usar todas as vezes que Satanás nos assaltar, como sentimentos de falsa culpa, com o objetivo de nos destruir. E quais são esses arsenais? O sangue de Jesus, o perdão de Deus, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, a promessa do Senhor que paira sobre a nossa vida, e nós podemos confiar absolutamente de que Ele está cuidando de nós. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, nenhum de nós é impecável. Nenhum de nós está apto para dizer que não comete pecado algum. Inclusive, como vimos, o próprio texto bíblico diz que se nós agirmos assim, nós já estamos pecando porque fazemos Deus de mentiroso. Porque Deus mesmo diz que todos nós somos pecadores. Mas, meu querido irmão e irmã, embora a condição de pecadores seja algo intrínseco, algo que herdamos de Adão, inevitavelmente todos nós ostentemos essa condição. Deus nos providenciou em Cristo a salvação, nos providenciou através do ministério do Espírito Santo a condição de caminharmos junto a Ele, guardados pela graça de Deus. Eu queria que nós nessa manhã estivéssemos cientes de que somos todos pecadores, absolutamente todos, mas que quando alcançados pela obra expiatória de Jesus Cristo, nós nos tornamos em pecadores redimidos, salvos pela graça de Deus. Isso não é uma licença para que nós continuemos uma vida de pecados. Ao contrário disso, isso deve ser um estímulo para que nós procuremos cada vez mais pecar menos diante de Deus, para que nós procuremos cada vez mais estarmos parecidos com Jesus, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 12, 13 e 14, quando ele diz: irmãos, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Paulo sabia que mesmo diante da sua exuberante vida, o seu ministério inspirador, ele estava longe ainda daquilo que ele se tornaria na eternidade. E ele diz: eu não vou ficar olhando para trás. Eu sei que eu sou um pecador, que eu cometi pecados
odiosos no passado, inclusive consentindo com a morte de irmãos. Mas eu prossigo para o alvo, eu esqueço o que ficou para trás e foco naquilo que está diante de mim, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus tem isso para mim e para você. Deus tem um plano para mim e para você. Deus deseja que nós nos pareçamos cada vez mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o plano, esse é o propósito. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã, pelo privilégio que o Senhor nos concede em podermos desfrutar dessa palavra bendita que nos está aberta e sem nenhum tipo de sanção ou de limitação. Rogamos, ó Pai, por aqueles irmãos que estão espalhados pelo mundo, perseguidos, onde não podem ter a sua palavra em mãos, onde não podem, não por causa do coronavírus, mas por causa de políticas ateístas, não podem se reunir, não podem desfrutar da comunhão. Que o Senhor esteja guardando e cuidando deles e cuidando de nós também, Pai. Sabemos que estamos vivendo um momento difícil, dolorido até, onde nós não podemos estar reunidos, onde nós não podemos, em momentos como esse, estarmos juntos, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E cremos que de tudo isso, o Senhor nos fará nascer um tempo abençoado para a glória do seu nome. Do amargo nascerá o doce, porque tu és um Deus que tem todo o poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Tu és um Deus que vela para o cumprimento, pelo cumprimento da tua palavra, um Deus que não pode mentir, e um Deus que diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Muito obrigado. Que essa pandemia tenha fim, ó Pai. O Senhor esteja curando as pessoas que estão doentes, o Senhor esteja consolando as famílias que perderam entes queridos por causa dessa enfermidade. O Senhor esteja, ó Deus, nos protegendo para que essa doença passe longe de todos aqueles que confiam no Senhor. E que cada ser humano, indistintamente, possa ser alvo da sua graciosa misericórdia em meio a tão difícil situação como a nossa. Nos abençoa, continua cuidando de nós, ó Pai, continua nos abençoando e nos dando a esperança plena de que o Senhor nos ama de uma forma totalmente singular e que enviou o seu Filho para nos salvar através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Te louvamos, te bendizemos, te adoramos no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe profundamente a sua vida, que Deus esteja enchendo seu coração de esperança, de fé, de alegria, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio às lutas que nós estamos vivendo. Que Deus esteja colocando a alegria dele, porque a alegria do Senhor é a nossa força, para que nós possamos resistir nesses dias tão difíceis, para a glória dele. Lembrando que o boletim já está publicado aí no nosso grupo do WhatsApp, leia com atenção, temos uma pastoral, eu e o Abner, enquanto obreiros, o Abner, meu companheiro de jornada como obreiro da igreja, estamos revezando os escritos de pastoral. Então, uma semana eu tenho escrito uma pastoral, outra ele, para que você também possa desfrutar aí dos textos que o nosso irmão tem produzido, como nós temos feito no programa de rádio também, dividido. Leia com atenção, há algumas informações importantes, a livraria continua com as suas promoções, enfim, temos algumas coisas, muitas coisas para que nós possamos nos inteirar e também fique atento às nossas redes sociais. Nós estamos usando, até por causa da circunstância, exclusivamente as redes para dar as notícias a respeito dos posicionamentos da nossa igreja frente à pandemia, frente às determinações dos órgãos competentes. Então, qualquer alteração que nós venhamos a ter no quadro vigente, nós vamos usar essas mídias para informar aos irmãos, ok? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Receba a bênção, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Cristo vivo de Deus e que as consolações abençoadoras
o Espírito Santo esteja com todos vocês e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e, se Deus quiser, nós nos encontramos às 7 da noite em um culto de adoração ao nosso Deus. Agora há pouco, às 10, daqui a pouquinho, começa então o culto, a escola dominical das crianças. Então, continue ligado aí, tanto no Facebook quanto no YouTube. A escola dominical das crianças começa agora às 10 da manhã. Então, 10 horas nós nos vemos na escola infantil. Eu vou assistir, vou participar assistindo. E à noite nós nos encontramos no culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus te abençoe e até mais, no nome de Jesus.